Adeus à África. Em 1949, meus pais tiveram sua primeira licença depois de 3 anos e viajamos à Inglaterra. Mais uma vez partimos da cidade do Cabo, só que agora num naviozinho charmoso chamado Untali, do qual não lembro tanto ao fora os belos lambris polidos e os candeeiros, que, imagino agora, provavelmente eram estilo Art Deco. A tripulação era muito reduzida para ter um oficial de entretenimento remunerado. Assim, um dos passageiros, um tipo festeiro chamado Sr. Kimber, foi eleito para desempenhar a função. Entre outras coisas, quando passamos pelo Equador ele organizou uma cerimônia de travessia da linha, ocasião em que o pai Netuno surgiu fantasiado, com direito a barba de algas e tridente. O Sr. Kimber também promoveu um jantar à fantasia no qual eu fui de pirata. Tive inveja de outro garoto que foi de cowboy, mas meus pais explicaram que a fantasia dele, embora reconhecidamente superior, havia sido comprada em loja, enquanto a minha era improvisada e, por isso, muito melhor. Hoje entendo a vantagem, mas na época não. Um garotinho foi de Cupido, totalmente nu, com um arco e flechas que disparava contra os outros. Minha mãe foi de garçom indiano, tendo enegrecido a pele com permanganato de potássio, que deve ter levado dias para sair, e tomado emprestado de um garçom no uniforme com cinta e turbante. Os outros garçons entraram na brincadeira, e nenhum dos convivas percebeu quem era, nem mesmo eu e tampouco o capitão, quando ela de propósito lhe serviu sorvete no lugar da sopa. No meu aniversário de 8 anos, aprendi a nadar na piscininha minúscula do Untali, feita de lona esticada entre canos e erguida no deck. Fiquei tão feliz com minha nova aptidão que quis tentar no mar, quando o navio atracou em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, para buscar um grande carregamento de tomates. Os passageiros tiveram um dia em terra e fomos a uma praia onde nadei com orgulho no oceano. Minha mãe na praia, sempre vigilante. De repente, ela avistou uma onda gigante que estava, calculou ela, prestes a arrebentar sobre meu diminuto corpo em nado cachorrinho. Ela disparou mar adentro com toda a sua valentia e todas as suas roupas para me salvar. Aconteceu que a onda me ergueu suave e inofensivamente, e aí quebrou-se com toda a força sobre ela, que ficou encharcada dos pés à cabeça. Os passageiros só tinham permissão para retornar a Untali à noite, de modo que ela passou o resto do dia com a roupa molhada e salgada. O relato é dela. Tremenda ingratidão minha não guardar recordação desse ato de heroísmo maternal. O carregamento de tomates deve ter sido mal executado, pois fez o navio pender de forma assustadora. Ficou tão crenado para este bordo que a portinhola da nossa cabine submergiu em caráter permanente, o que levou minha irmãzinha Sara a acreditar que agora afundamos mesmo. Mamãe. A coisa piorou ainda mais na infame Baía de Biscay, onde um Untali foi apanhado por uma ventania impressionante, tão forte e intensa que mal dava para ficar de pé. Corri eufórico até nossa cabine e puxei um lençol do beliche para usar de vela, pois eu queria ser soprado ao longo do deck como um iate. Minha mãe ficou furiosa e me disse, talvez com razão, que eu podia ter sido soprado ao mar. A mantinha de Sarah, a boat, essa foi mesmo soprada ao mar, o que teria sido uma tragédia caso nossa mãe não houvesse tido a precaução de cortá-la ao meio para guardar um pedaço sobressalente com cheiro certo. Tenho interesse pelo fenômeno das naninhas, embora nunca tenha tido a minha. Parece que a naninha tem de ficar numa posição determinada para o bebê cheirá-la enquanto chupa o dedo. Suspeito que haja alguma conexão com a pesquisa de Henri Alou sobre macacos Jesus e mães substitutas feitas de pano. Por fim atracamos no porto de Londres e seguimos para uma linda fazenda de Era-Todouro chamada Cucous, em frente ao Pete, que meus avós paternos haviam comprado para proteger as terras contra empreiteiros. Moravam conosco a irmã de minha mãe, Diana, sua filha Penny e seu segundo marido, o irmão de meu pai, Bill, então de licença de Serra Leoa. Penny nasceu depois que seu pai, Bob Keddy, foi morto na guerra, assim como foram os 2 bravos irmãos de Bob, uma grande tragédia para o senhor e senhora Keddy, já idosos, e compreensivelmente passaram a se desdobrar em atenção à pequena Penny, agora sua única descendente. Eles também foram muito generosos comigo e com Sarah, primos de Penny mas tratados como netos honorários.
Davam-nos presentes caros de Natal e levavam-nos anualmente a uma peça de teatro ou pantomima em Londres. Eram ricos. A família era dona da loja de departamentos que diz, em Southend, possuía uma casa gigantesca com piscina e quadra de tênis externas e, no interior, um belo piano de quarto de cauda Broadwood, um dos primeiros aparelhos de TV. Nós, crianças, nunca tínhamos visto uma televisão, e ficamos hipnotizados com as imagens embaçadas em preto e branco da mula Muffin na telinha colocada ao centro do grande gabinete de madeira envernizada. Esses poucos meses de convivência como duas famílias em uma passados em Cuckoos renderam recordações mágicas que só poderiam vir da infância. O querido tio Bill arrancava-nos risinhos, chamando-nos de Treacle-trousers, que o Google hoje me informa ser gíria australiana para o que os ingleses chamam de trousers at half mast, e cantando suas duas musiquinhas, que pedíamos com frequência. We ask tickle good for legs, e must find some meu. E don't know and you don't know and later do stickle. E esta, numa melodia típica de Onipip de marinheiro. Tidlinks Olman, Jetia Ketli if you can Jetia Ketli Jetia Dirty Olpan. O meu irmão de Penny, Thomas, nasceu em Cuckoos enquanto morávamos lá. Thomas Dawkins é duplamente meu primo, um parentesco bastante incomum. Compartilhamos 4 avós e, portanto, todos os nossos ancestrais com exceção dos pais. Nossa proporção de genes em comum é a mesma de meios irmãos, apesar de não sermos nada parecidos. Quando Thomas nasceu, a família contratou uma babá, mas ela durou só até ver meu querido tio Bill em ação durante seu preparo habitual do café da manhã para as duas famílias. Ele estava no chão de pedra da cozinha, com um círculo de pratos em volta, nos quais atirava ovos e bacon um de cada vez, como se distribuísse cartas. Foi antes dos tempos de saúde e segurança, mas era mais do que a melindrosa babá podia suportar. Ela se foi, para nunca mais voltar. Sarah, Penny e eu íamos todo dia a St. Anne's Show em Chelmsford, a escola em que Jean e Diana haviam estudado com a mesma idade e com a mesma professora, a senhorita Martin. Não me lembro bem do colégio, fora o cheiro de carne moída das ceias, um menino chamado Gilles, que afirmava que o pai havia se deitado entre os trilhos e deixado um trem passar por cima, e o fato de que o professor de música se chamava Sr. Arp. O Sr. Arp nos botou para cantar Suete Las of Richmondio, e de Cronos Resignato Calhermine, mas não interpretei a letra como renunciaria a coroas para chamá-la de minha. Ouvi Crone Resign como um verbo só, que, pelo contexto, suspeitei significar parecer-se muito. Havia incorrido no mesmo equívoco com Inno e Very Morning estilo ouve ouro a Keningan Prising Prove. Toda manhã nova é amor prova o nosso despertar e renascer. Não sabia o que era o Prising Prove, mas era evidente que quem tivesse uma Prising Prove deveria ficar agradecido. O lema da escola St. Anne era admirável. E can, e old, e must, e will, eu posso, eu devo, eu preciso, eu vou. Não necessariamente nessa ordem, mas é algo assim. Os adultos de Cuckoos lembravam-se da música dos Commissariat Camels, de Kipling, e recitavam-na com tanta ginga que nunca esqueci os versos. Can't, don't, shan't, won't, pass it along Tilino. Em St. Anne sofri bullying de meninas grandonas, não um bullying muito sério, mas sério bastante para me levar a fantasiar que, se eu risasse com fé suficiente, poderia invocar poderes sobrenaturais para me vingar das brutamontes. Imaginava uma nuvem púrpura escura formar um rosto humano carrancudo de perfil, cruzando o céu acima do playground para me salvar. Eu só precisava acreditar que aquilo ia acontecer. Não aconteceu, supus, porque não rezei com fé suficiente. Assim como não aconteceu na Ugly Show quando rezei pela metamorfose da senhorita Coplestone. Tal é a ingenuidade das crianças quanto ao poder da oração. É claro que alguns adultos jamais a superam e rezam para que Deus lhes reserve uma vaga no estacionamento ou lhes garanta a vitória numa partida de tênis. Minha expectativa era voltar a Ugly após um trimestre em St. Anne's, enquanto estávamos na Inglaterra. Contudo, os planos da família sofreram uma mudança radical.
Eu nunca mais voltaria a ver Eagly, nem Coppers, nem Tanque. 3 anos antes, meu pai recebera um telegrama da Inglaterra informando que lhe havia herdado de um primo muito distante a propriedade da família Dawkins em Oxfordshire, que incluía Overnorton House, o Overnorton Park e vários chalés na vila de Overnorton. A propriedade era ainda maior na época em que passou a família, adquirida em 1726 por James Dawkins MP, 1696-1766. Este deixou-a para o sobrinho, meu pentavô Henry Dawkins MP, 1728-1814, pai daquele Henry que fugiu para se casar auxiliado por coches que saíram a galope em várias direções. A partir daí ela passou por diversas gerações de Dawkins, inclusive o desastroso coronel William Gregory Dawkins, 1825-1914, um colérico veterano da Guerra da Crimeia que, segundo consta, ameaçava os inquilinos de despejo caso não votassem conforme o voto dele, que era, por incrível que pareça, progressista, genioso e litigioso. O coronel William dilapidou boa parte de sua herança processando oficiais mais antigos do exército por calúnia, processo arrastado e fútil que não fez bem a ninguém exceto, como sempre, aos advogados. Aparentemente paranoico e delirante, ofendeu a rainha em público, atacou seu superior, Lord Rokeby, numa rua de Londres, e processou o comandante-chefe, o Duque de Cambridge. Infelicidade ainda maior foi ter derrubado a Overnorton House, bela casa georgiana que ele acreditava mal assombrada, e em 1874 ter construído uma versão vitoriana. Seus processos afundaram-no cada vez mais em dívidas, obrigando-o a hipotecar a propriedade de Overnorton muito além do limite. Foi morar numa pensão de Brighton, sobrevivendo a 2 libras por semana em que seus credores cediam, e ali morreu na penúria. A dívida de hipoteca foi enfim liquidada por seus infelizes herdeiros no início do século XX, mas apenas depois de venderem boa parte das terras, sobrando o pequeno núcleo que acabou sendo repassado a meu pai. Em 1945, o proprietário do que ainda restava era o sobrinho neto do coronel William, o Major Edward Dawkins, que morava em Londres e raramente ia para lá. Edward, como William, era solteiro, e não tinha relação próxima com nenhum parente do lado Dawkins. É evidente que, ao preparar seu testamento, consultou a árvore genealógica e deparou-se com o único Dawkins vivo, meu avô. Presume-se que o advogado tenha aconselhado a pular uma geração, e assim ele acabou nomeando meu pai como herdeiro, esse tal primo em 3º grau, bem mais novo que ele. Essa escolha provou-se certeira, embora na época ele não tivesse como saber que meu pai seria a pessoa ideal para preservar as terras e fazê-las prosperar. Os dois nunca haviam se encontrado, e não creio que meu pai sequer soubesse da existência de Edward quando, na África, recebeu o telegrama do nada. Em 1899, uma certa senhora dali ganhou de presente de casamento o contrato de arrendamento de longo prazo da Overnorton House. O valor do arrendamento de certo sumira no poço sem fundo da dívida contraída pelo coronel Williams. A senhora dali lá vivia em grandioso estilo com família, pilada pequena nobreza local, com todos os membros afiliados a Tropunt, enquanto meus pais não tinham a menor expectativa de que o legado de Edward pudesse mudar suas vidas. A intenção de meu pai era ascender nas fileiras do Departamento de Agricultura de Nyasaland até se aposentar, ou, como de fato aconteceria, até o país proclamar independência e virar Malawi. Quando um Tali atracou na Inglaterra, em 1949, contudo, meus pais receberam uma notícia inesperada: a senhora Dali havia falecido. O que primeiro lhes passou pela cabeça foi procurar outro arrendatário. Mas a possibilidade de deixarem a África e virarem fazendeiros na Inglaterra começou a seduzi-los. Os prós da mudança pouco a pouco superando os contras. Um dos motivos era a suscetibilidade de Jean a uma perigosa cepa de malária, e quero crer também que eles tenham se interessado pela ideia de escolas britânicas para mim e Sarah. Os pais deles desaconselharam a mudança, assim como o advogado da família.
Os pais de John consideravam ser dever dele preservar a tradição familiar e continuar a servir ao Império Britânico na Nyasalandia, ao passo que a mãe de Jean ficou cheia de maus augúrios, prenunciando que eles seriam fazendeiros fracassados, como acontecia com a maioria. No fim, contrariando todas as opiniões, Jean e John decidiram renunciar à África, morar em Overnorton e assumir as terras para transformá-las em fazenda funcional, a primeira vez depois de 2 séculos como paquinho da aristocracia desocupada. John demitiu-se do serviço colonial, privando-se da pensão, e foi ser aprendiz de uma série de pequenos fazendeiros ingleses para se instruir nas novas habilidades que precisaria dominar. Ele e minha mãe decidiram não morar na Overnorton House, mas repartirem apartamentos na esperança de que ela se pagasse sozinha. A sugestão dos advogados foi demoli-la para cortar prejuízos. Nós moraríamos no chalé logo à entrada da fazenda, mas ele precisaria de muita reforma. Durante a obra moramos, seria melhor dizer que acampamos, num cantinho do Overnorton House. Eu ainda era muito afeito ao Dr. Dolittle, e minha maior fantasia durante esse breve interlúdio na Overnorton House era aprender a conversar com animais não humanos, como fazia ele. Mas eu daria um passo a mais que o Dr. Dolittle. Faria-o telepaticamente. Desejei e rezei muito que todos os bichos nos arredores convergissem ao Overnorton Park, especialmente até mim, de forma que eu pudesse praticar boas ações para com eles. A julgar pela frequência com que fazia essas preces ávidas, devo ter sido profundamente influenciado pelos pastores que me diziam que, desde que você queira com muito afinco, fará acontecer, que basta a força de vontade, ou o poder da oração. Eu acreditava até que uma pessoa podia mover montanhas se a sua fé fosse forte o bastante. Algum pastor deve ter dito isso quando eu estava escutando e, como é muito comum entre os pastores, esqueceu-se de deixar clara, para a criança ingênua, a distinção entre metáfora e realidade. Aliás, às vezes me pergunto se eles mesmos percebem que há distinção. Muitos não parecem achar que isso importe tanto. Nessa época, minhas brincadeiras infantis eram marcadas por uma fértil imaginação de ficção científica. Eu e meu amigo Gil Jackson brincávamos de espaçonaves na Overnorton House. A cama de cada qual era uma espaçonave, e passávamos horas e horas de felicidade eufórica envolvidos na interpretação de nossos papéis. É interessante como duas crianças conseguem ir construindo uma fantasia conjunta sem jamais se sentarem para combinar a trama. Em um segundo a criança diz: cuidado, capitão, torpedos troam atacando pelo flanco esquerdo, e a outra instantaneamente toma ação evasiva antes de anunciar seu lado da fantasia. Meus pais já haviam cancelado formalmente a matrícula da Yardley e saíram em busca de uma nova escola na Inglaterra. Provavelmente teriam gostado de me enviar a Dragon, que ficava perto, em Oxford, para que eu desse continuidade à experiência aventuresca da Yardley. Porém, a demanda por escolas como a Dragon era tamanha que, para entrar, a criança precisava ter o nome inscrito na lista de espera ao nascer. Assim, enviaram-me para Chaffin Grove, em Salisbury, a Salisbury inglesa, que deu o nome a Rhodesiana, por onde meu pai e seus 2 irmãos haviam passado, a qual não era má escola. Aos que desconhecem os exotismos britânicos, preciso explicar que a Chaffin Grove e a Yardley eram ambas escolas preparatórias. E para o que aqui elas nos preparavam? A resposta é ainda mais confusa. Para as escolas públicas, assim chamadas por não serem de fato públicas, mas sim particulares, abertas somente àqueles com pais em condições de pagar a mensalidade. Perto de onde eu moro, em Oxford, há um colégio chamado Eastwood, que durante alguns anos teve uma placa maravilhosa afixada nos portões: Escola Eastwood para meninas, preparatória para meninos. Enfim, a Chaffin Grove foi a escola preparatória para onde fui enviado dos 8 aos 13 anos, em preparação para a escola pública dos 13 aos 18. A propósito, não acho que tenha chegado jamais a ocorrer a meus pais enviar-me para qualquer lugar que não os mesmos internatos já frequentados por todos os Dawkins. Eram caros, mas valiam o sacrifício, pelo menos assim pensavam meus pais.